Quando os discípulos perguntaram: Senhor, vai ser agora? Jesus não disse nem sim, nem não. Ele apenas disse: o tempo pertence a Deus. Atos capítulo 1, versículo 7. Ele deixou a questão em aberto. E no versículo seguinte, ele falou da missão da igreja, da missão dos apóstolos. Mas vocês vão receber o Espírito e vão ser minhas testemunhas, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muito bem. Ao deixar a questão do tempo em aberto, era como se Jesus estivesse reafirmando aquela brevidade pressuposta pelos discípulos. Vocês estão me entendendo? Os discípulos esperavam a restauração do reino de Israel naquele momento. Senhor, vai ser agora? Jesus deixou em aberto. Nós costumamos dizer que quem cala, consente. Ao se calar, ao não dizer nem que sim, nem que não, Jesus estava reforçando o sim. Vai ser agora. E então, esta foi uma reafirmação implícita do breve retorno de Jesus. Mas havia aquelas duas condições do versículo 8. Eles haveriam de receber o Espírito e ser suas testemunhas em todo o mundo. E em seguida, Jesus foi aos céus e 2 anjos vieram. E o que os anjos disseram? Ele vai voltar. Do mesmo jeito como vocês viram, ele vai voltar. O que a promessa dos anjos reforçou na mente dos discípulos? Que o reino, a restauração do reino seria breve. Que Jesus voltaria em breve para restaurar o seu reino. Os discípulos estavam preocupados com o agora. Vai ser agora? Jesus deixa a questão em aberto. Ao deixar em aberto, ele reforça o sim. Ele reforça a expectativa de que seria breve. E os 2 anjos vêm e só aumentam esta expectativa. E os discípulos ficam então tomados de grande júbilo, porque eles acreditavam que realmente Jesus viria logo em seguida. Poucos dias depois, 10 dias depois, ocorre o Pentecostes. 10 dias depois da ascensão ocorre o Pentecostes. E o que acontece no Pentecostes? Vocês se lembram das 2 condições de Atos 1:8? Senhor, vai ser agora, o tempo pertence a Deus. Vocês vão para Jerusalém e aguardem o quê? O recebimento do Espírito, e então vocês vão ser minhas testemunhas. Onde? No mundo todo. Vejam o que aconteceu. 10 dias depois, o Espírito veio. Pentecostes, 10 dias depois. E no Pentecostes, os discípulos pregaram ao mundo todo. E aqui nós temos um capítulo muito interessante da Igreja Apostólica. No Pentecostes, os discípulos acharam que sua missão mundial estava cumprida, estava terminada. No Pentecostes. Ali, eles acharam que a sua missão estava cumprida. No Antigo Testamento, não é Israel que vai até as nações. No Antigo Testamento, são as nações que vêm para Israel. Deus abençoa Israel, exalta Israel, e as nações são atraídas pelas bênçãos de Deus para Israel. E elas procuram o conhecimento de Deus em Israel. A rainha de Sabá vem lá da Etiópia para conhecer Salomão. Aquela embaixada da Babilônia vem desde a Babilônia falar com o rei Ezequias. É o padrão do Antigo Testamento. As nações vêm. E o que aconteceu no dia de Pentecostes? As nações vieram. Atos capítulo 2, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. E nos versículos 9 a 11 nós temos a lista. São cretenses, de judeus de Cirene, de Alexandria, de Roma, do Ponto, de todos os lugares do mundo estavam ali no dia de Pentecostes. Alguém pode dizer, mas eles eram judeus? Não eram gentios?
Mas na cabeça de um gentio, salvação só estava disponível para quem? Na cabeça de um judeu, salvação só estava disponível para quem? Para judeus. Então, quando Jesus disse, vocês vão pregar a todo mundo, para eles deveriam pregar a todo judeu ao redor do mundo. E nos dias de Jesus, havia de 8 a 10 milhões de judeus no mundo, 60% deles moravam no exterior. Havia mais judeus fora do que dentro da Judéia. E o judeu acreditava que salvação estava disponível só para eles, só. Então, quando Jesus disse pregar a todo mundo, a primeira coisa que eles entenderam foi pregar a todo judeu ao redor do mundo. E no dia de Pentecostes, eles pregaram para quem? Judeus de todo o mundo. Nós encontramos esse conceito diversos lugares da Bíblia. Ali então, temos que entender esse conceito de que salvação só ocorre para quem já é membro do concerto abraâmico, ou seja, para quem é judeu. Notem algumas evidências disso, o que eu estou lhes dizendo. O que é que faltava então? O Espírito já viera e eles já haviam pregado a todo mundo. O que é que faltava? A volta de Jesus. Vocês estão me entendendo? Mas alguém pode falar, mas essa reconstrução aí está muito estranha. Irmãos, o pior é que foi isso mesmo. O pior é que foi isso mesmo. Os apóstolos imaginaram que com o Pentecostes a sua missão mundial estava terminada. E só faltava, portanto, Jesus voltar. Eu vou lhes dar 4 evidências de que eles achavam que sua missão já estava concluída. A primeira delas, o sermão de Pedro. Ao pregar no dia de Pentecostes, a profecia de Joel diz, depois daqueles dias, e sabem como é que Pedro cita a profecia? Ele diz, nos últimos dias. Então ele aplica a profecia de Joel, que era para o futuro, e ele lê a profecia como se ela fosse para os últimos dias. Ou seja, os últimos dias chegaram. É o que Pedro está dizendo no seu sermão. Só faltava então o dia do Senhor depois daquele episódio. Uma outra evidência é o desprendimento dos bens materiais. O que a igreja fez logo depois do Pentecostes? Vendeu tudo o que tinha, trouxe para um caixa comum e começou a viver daquilo. Foi um ato nobre, um ato produzido pela fé e profunda piedade, mas foi a coisa certa na hora errada. É o que a igreja deve fazer por volta de Jesus, quando os bens materiais não terão mais nenhum valor para nós, certo? Mas naquele momento representou um retrocesso, porque a igreja tinha uma missão mundial, e eles abriram mão dos seus recursos, abriram mão das suas fontes de renda. Naquele momento, aquele ato não foi a coisa certa. Jesus ensinara sobre a avareza, Jesus ensinara sobre confiança na providência divina, mas os discípulos, ao fazerem aquilo, Jesus nunca disse que a igreja deveria viver daquele modo. Nunca disse. Outra evidência foi de que eles permaneceram em Jerusalém. Irmãos, prestem atenção. Jesus disse, vocês vão receber o Espírito e vão ser minhas testemunhas, aonde? No mundo todo. Mas os discípulos não saem de Jerusalém. Nenhum deles sai de Jerusalém. No livro de Atos inteiro, nenhum discípulo sai de Jerusalém. Quando muito, sai Pedro para visitar ali a região costeira. Cerca de 70, 80 quilômetros de Jerusalém. Eles permanecem em Jerusalém, porque o Antigo Testamento fala que o desfecho final, quando o Messias viesse, seria em Jerusalém. Portanto, eles ficam ali aguardando o retorno de Jesus. Outra evidência de que eles criam na volta imediata de Jesus é que eles passaram a celebrar a Páscoa com que frequência? Todos os dias. A Páscoa é a Santa Ceia. A Santa Ceia vier em substituição à
Páscoa que era celebrada com que frequência? Uma vez ao ano. Mas os discípulos passaram a celebrar a Santa Ceia diariamente. Por quê? Porque Jesus ligou a Santa Ceia à sua volta. Não comereis mais deste pão até aquele dia. Então a Santa Ceia passou a ser um sinal da volta de Jesus. E ela aponta para a cruz e ao mesmo tempo aponta para o banquete messiânico que viria no futuro. E a igreja começou então a celebrar a Santa Ceia diariamente, na esperança de que Jesus em breve fosse voltar. Mas nem tudo aquilo foi uma bênção para a igreja. Nem tudo foi uma bênção. Nós costumamos olhar para a igreja apostólica como se tudo fosse mil maravilhas. Um período de uma igreja pura, perfeita, imaculada, uma harmonia, uma fé perfeitas. Longe disso, irmãos. Nunca existiu tal coisa como uma igreja perfeita e nunca vai existir do lado de cada eternidade. Nunca existiu e nunca vai existir. O povo de Deus sempre foi imperfeito, sempre teve suas deficiências, suas limitações. A igreja imperfeita, débil, precisando ser corrigida, advertida, é o que diz a Sr. White. Assim é a igreja de Deus, sempre foi assim. Mas ela complementa dizendo, é o único objeto na terra a quem Deus confere sua suprema consideração. Deus não exige que sejamos perfeitos para que Ele nos ame, para que Ele nos considere bem. Ele sabe como nós somos e Ele nos considera mesmo assim. A igreja de Deus nunca foi perfeita. O período apostólico não foi um período perfeito. Na lição de hoje mesmo vimos os conflitos de que Paulo enfrentava dentro da igreja. Como que a igreja de Jerusalém tinha problemas com o apóstolo Paulo. A igreja de Jerusalém tinha problemas com o evangelismo mundial. Eles acreditavam que os gentios estavam excluídos do plano da salvação. Uma série de dificuldades, salvação pelas obras, a circuncisão, pela guarda da lei e assim por diante. Bom, como resultado da comunhão dos bens, houve alguns aspectos positivos, pobres puderam ser ajudados, mas logo em seguida, aquela unidade da igreja foi quebrada. O episódio de Ananias e Safira. A igreja também ficou pobre. A igreja de Jerusalém empobreceu por conta daquela comunhão de bens. E a igreja de Jerusalém deveria patrocinar o evangelismo mundial, não teve dinheiro para fazê-lo. Não teve condições, porque ela abriu mão de tudo que tinha. E ela passou a depender da generosidade das igrejas gentílicas. E é por isso que Paulo, então, na sua terceira viagem, faz uma coleta entre as igrejas gentílicas para trazer a igreja de Jerusalém. Por ocasião do concílio de Jerusalém, eles dizem para Paulo e Barnabé, por favor, lembre-se dos pobres da Judéia. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Lembre-se dos pobres da Judéia. A igreja empobreceu. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que aquela comunhão de bens não durou muito. Durou pouco tempo, não durou muito. E nunca foi, como eu já disse, nunca foi ensinada por Jesus, e a exceção da benevolência cristã não é ensinada por nenhuma das cartas do Novo Testamento. Por que eu estou enfatizando um pouco isso? Porque há muitas pessoas que ainda acham que aquele é o modelo a ser seguido. Muitos cristãos, até adventistas, acham que aquele é o modelo a ser seguido, vender tudo, ir, quem sabe, para o meio do mato, para uma fazenda, e viver lá uma espécie de uma santa comunidade, esperando a volta de Jesus. Aqui nos Estados Unidos existem várias dessas. Pessoas que saem da realidade. Por quê? Querem imitar a igreja apostólica, mas aquilo não foi uma bênção para a igreja apostólica. E não chegou o momento ainda de nós abandonarmos as cidades. Não chegou esse momento ainda. Então, precisamos ter cuidado em relação a isso. No Brasil, uma vez, um moço desses me mandou um e-mail dizendo que desde o final do século XIX já deveríamos ter abandonado as grandes cidades e ido para o mato esperar a volta de Jesus. Eu falei, mas fazer o que lá? Estocar alimento para perseguição. Eu falei, muito bem, e o que você está fazendo aqui ainda?
Não, eu já comprei uma fazenda. Então, boa sorte. Good luck. E ele está na fazenda hoje. Imagine, estocando alimento desde o século XIX para perseguição. Vamos adiante. O controle aqui. Ali em Tessalônica, vocês se lembram daquele episódio? Houve alguns irmãos de Tessalônica que acreditavam que Jesus estaria voltando naqueles dias, e o que eles fizeram? Pararam de trabalhar. Em Tessalônica, está lá, 2 Tessalonicenses. Eles deixaram o seu trabalho, por quê? Porque Jesus estava voltando. E aí Paulo foi duro, falou: irmãos, nada disso. Quem não quiser trabalhar, que não coma. Aí ele falou: Jesus vai voltar logo, mas não é tão logo assim. Primeiro precisa o homem da apostasia se revelar e assim por diante. Então, Paulo foi duro contra uma tentativa na igreja de Tessalônica de repetir aquela experiência da igreja primitiva. E também nós temos que entender que aquela experiência de vender tudo e ter um caixa comum não se harmonizava com uma missão mundial a ser cumprida. Naquele tempo, eu disse que isto é a coisa certa pouco antes da volta de Jesus, mas naquele momento representou um retrocesso para a igreja. Irmãos, com relação à segunda vinda, os apóstolos ficaram em Jerusalém. É verdade que eles não ficaram ociosos, ficaram testemunhando de Jesus, mas eles não saíram de Jerusalém, como eu já lhes falei. O máximo que eles fazem é ir para a região costeira, Pedro, mas apenas para checar o que outros já haviam feito, ou cuidar daqueles que já haviam alcançados. A igreja apostólica não sai de Jerusalém no livro de Atos inteiro. Os apóstolos não saem. Deus tem que levantar uma perseguição, Saulo, para que a igreja saia e comece a cumprir a sua missão mundial. Não foram os 12, foi Paulo que fez isto. O episódio de Cornélio mostra como foi difícil para a igreja entender que ela precisava pregar ao mundo todo. Muito bem, irmãos. Então chegamos a este ponto agora. Se a missão da igreja requer tempo, como explicar a promessa bíblica de que Jesus vai voltar em breve? Nós estamos diante de um problema, e nós temos que saber lidar com este problema. Como explicar a brevidade? Em primeiro lugar, Jesus prometeu que voltaria em breve. Segundo lugar, os apóstolos repetiram esta promessa em seus escritos inspirados. Mas 2000 anos já se passaram e Jesus ainda não voltou. Como entender isto? 3 fatores precisam ser considerados, e só esses 3 fatores já daria um sermão. Primeiro fator, a nova era da salvação inaugurada por Jesus. Quando Jesus veio, ele inaugurou uma nova era da salvação. O seu ministério era uma revelação do reino. Quando Jesus falava o reino de Deus chegou, ele estava revelando como era o seu reino. A sua morte vindica o seu reino. Deus readquiriu o direito de estabelecer o seu reino, o seu governo mundial, no momento em que Jesus morreu na cruz. Satanás usurpou este reino, o reino desta terra. Mas Jesus, se aproximando da cruz, ele diz: chegou a hora de ser julgado o príncipe deste mundo. Na cruz, Jesus readquire o direito. Toda autoridade me foi dada, ele diz. E a ressurreição foi o selo da aprovação divina sobre a vitória de Jesus. Em outras palavras, o reino de Deus, ou a volta de Jesus, está garantida. A morte de Jesus garante que o reino de Deus será um dia finalmente restaurado, que Jesus virá para restaurar o seu reino. Segundo fator, tem que ver com a brevidade e a incerteza da vida humana. Eu não precisaria me demorar neste ponto.
Os dias da nossa vida, disse Moisés, sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Assim é nossa vida. Nossa vida é breve, incerta e o tempo não volta mais. O tempo é irrevocável. Ele não volta mais. A vida é breve, então nós falamos assim, 2000 anos já estamos esperando. Não, nós vivemos no máximo 70, 80, 90 anos, e muitos nem chegam a esta idade. Muitos não chegam por causa da incerteza da vida humana. Quantos de nós não teve amigos ou parentes que saíram de casa com vida, e à noite estavam sendo velados? Quantos de nós já não experimentaram isto? A vida é incerta. A vida é breve e é incerta. E o tempo não volta mais. Então a promessa bíblica de que Jesus em breve vai voltar, ela não deve necessariamente ser medida em anos. Ela deve ser medida pela brevidade e a incerteza da vida humana. Vocês estão me entendendo? É para o nosso bem que Jesus disse que Ele iria voltar em breve. Tem que ver com a brevidade e a incerteza da vida humana. O passado se foi. O futuro pode nunca vir para nós. É por isso que nós não teremos nenhuma oportunidade futura. O tempo é irrevogável. A ênfase bíblica está no hoje. Hoje. Devemos estar prontos hoje e não postergar, deixar para o amanhã. E também o terceiro fator tem que ver com o tempo da perspectiva de Deus. Pedro disse, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para nós, 2000 anos podem parecer demais, não para Deus. Mas 2000 anos para nós é um raciocínio equivocado, porque nós não temos 2000 anos. Nossa vida é curta e é incerta. Então nós não podemos raciocinar em torno de 2000 anos. Conheci uma pessoa muito íntima, muito querida, que uma vez, conversando com minha avó perguntou se eu ainda pregava sobre a breve volta de Jesus. Minha avó faleceu em 2004. O maior sonho da vida dela era se encontrar pessoalmente com Jesus. Na sala estava uma outra pessoa. E eu falei, claro, vó, que eu estou pregando que Jesus vai voltar em breve. Eu acho que ela já começava a sentir que o seu sonho não se cumpriria, não se tornaria uma realidade. E essa pessoa que estava conosco na sala perguntou, eu estou cansado de ouvir isso. Minha vida inteira ouvi isto. Irmãos, nós temos que ter cuidado e temos que entender que boa parte desta ênfase na brevidade tem que ver com a incerteza da vida humana. Eu já vou dizer um pouco mais sobre isto. Deus não experimenta o tempo da mesma forma que nós. Para Deus, 1000 anos não é demais. Um dia não é pouco demais. Deus experimenta o tempo de forma diferente. E não sei se é correto, portanto, nós falarmos em demora ou em tardança da volta de Jesus. Por outro lado, como entender a missão da igreja à luz da breve volta de Jesus? Também 3 considerações. Primeira, a missão da igreja é parte da história da redenção. Eu gostaria de ter mais tempo para falar isso aqui. Deus conquistou o direito de reclamar a humanidade de volta para si, na cruz. Deus conquistou o direito, a humanidade havia sido usurpada dele. Quando Jesus morreu, ele reconquistou o direito de ter sua criação de volta. E alguém precisa informar o mundo de que eles pertencem a Deus, de que o caminho de volta está aberto. A missão da igreja é parte essencial da história da redenção. É importante para consolidar a derrota de Satanás. Satanás é um ser derrotado.
Mas a cada nova alma que se converte, é mais uma derrota para ele. É mais uma derrota. Quanto mais conversos, mais evidente a vitória de Deus. A revelação do reino iniciada por Jesus deve continuar. Somos chamados a revelar os poderes do reino. As pessoas têm que olhar para nós e ser capazes de ver as virtudes do reino de Deus em nós.